nós vamos focar então um pouquinho mais nos dons espirituais. Amém? Então vamos lá. O texto base que nós temos no nosso estudo é 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 ao 11. Nós não vamos ler porque foi o mesmo texto que nós lemos na semana passada. Tá? Embora nós focamos mais na semana passada a partir do versículo de número 12, mas é o capítulo de número 12. Amém? Então os irmãos ficam atentos aí, embora nós já passamos um pouquinho, nós vamos passar hoje um pouquinho até no capítulo 14, mas dentro desse texto para nós analisarmos um pouquinho sobre os dons espirituais. Amém? Então os dons espirituais. Quantos dons nós temos na Bíblia? Os irmãos sabem? 9. Amém. 9 dons? 9 dons, nós temos uma lista sim de 9 dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo de número 11, sim. Nós encontramos ali uma lista de 9 dons, mas o apóstolo Paulo também, em outros textos, ele vai falar sobre mais dons espirituais. Nós vamos já ver um pouquinho sobre isso. O Novo Testamento não menciona apenas os 9 dons. Então nós vamos ler Romanos capítulo 12, verso número 6 a 8. Eu queria pedir um irmão que lesse, por favor. Outro irmão que lesse, por favor, 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10. E depois outro irmão do 28 ao 30. Amém? Então vamos lá, irmão Glodemir, escolhe um texto aí. Romanos 12, 6 a 8. Isso. A irmã Wanda, 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Né? E depois pode ser o Jacob Robson. Então, 1 Coríntios 12, versículo 28 ao versículo de número 30. Então vamos lá então? Sim? Tem mais um. Tem mais um aqui, Efésios 4, verso número 11. Dário? Então vamos lá, irmão Claudemir, por favor. É a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para que o for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência. Amém. A outro, pela sabedoria, uma palavra da sabedoria, outro, a palavra da ciência. Então, o que seria interessante era nós anotarmos aqui para a gente ver, né, que na verdade vai dar um conjunto maior que 9, mas depois dá para juntar, porque tem uns paralelos com os outros, mas é para nós ficarmos em ideia. Depois os irmãos tenham essas referências aí, então. Vamos lá, o segundo texto, então, 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Esse foi a palavra de sabedoria, a palavra da ciência. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado o Espírito da fé, e ao outro, o mesmo Espírito, dons de curar. E outro, operação de milagres, e a outra, profecia, e a outra, discernimento de Espírito. A um é dado a variedade de línguas, e a outra, a capacidade de interpretá-las. Amém. Então nós já temos aí, na verdade, esse texto tem uma listagem um pouco mais completa, de onde tiraram os 9 dons, né? E depois a junção de outros textos que também encaixam nesse mesmo aí. Mas depois há outros dons que não encaixam necessariamente nesses dons aí, pode encaixar como uma subcategoria, coisa assim do gênero. Mas vamos lá agora a outra passagem, versículo 28, então, e versículo 30 do capítulo 12. E Deus colocou alguns na igreja, primeiro os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar e de diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todo o dom de curar? Falam todos em língua? Fazem todos interpretações? Amém. Então, mais uma lista um bocadinho mais extensa, incluindo agora os dois que eu consegui entender, dons de ajudar, não é? E dons de administrar, não é isso que temos aí? Então, olha, já acrescentou uma listazinha que nós não tínhamos ali. Quero esse aí. De ajudar, dom de governar. Dom de governar. Tem dons de curar, de Sim. ajudar e de governar. Ajudar, governar, são 2 dons que nós não tínhamos na outra. E depois os apóstolos lá também, os líderes lá, né, que está falando. Então, na verdade, lá vai uma lista ficando um pouquinho mais extensa do que 9, né? E agora temos a outra referência, então, Efésios 4, verso número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Então agora nós já temos doutores também. Então a lista ela fica mais extensa do que os nomes. Então o que o apóstolo Paulo ele apresenta aí é uma lista que ela não é exaustiva, ou seja, não é conclusiva só ali, né? Ou seja, ela é conclusiva no sentido de verdade, é uma lista sim dos dons espirituais, mas não é só, né? Não é só aquela, não podemos olhar para aquilo e falar, não, é só esses dons espirituais. Não, nós temos outros dons espirituais, embora possamos entender, isso na verdade tem uma discussão um pouco mais ampla, podemos entender como subcategoria, né, de um dom específico. Então poderíamos fazer assim, mas não soa muito adequado. Então, de repente, o que soaria mais adequado era agrupar esses dons, então, e aí ficaria mais fácil de entender, não limitando, mas separando por grupos, tá? Então, nós vamos andar por essa linha, então, separação por grupos, categoria, né, de dons, e assim fica mais fácil. Dividir em categoria fica mais simples, a gente não vai deixar nenhum fora, né, e não vamos nem colocar nenhum que não faz parte da lista. Amém? Então a lista, né, de dons de 1 Coríntios mostra 9, uma sequência bem legalzinha, mas não dá para afirmar que ela é exaustiva, ou seja, não é só esses 9 dons e só tem 9 dons no Espírito Santo, que eu acho muito pouco, né? Embora se fosse só esse era o suficiente, porque o Espírito Santo de Deus ele é poderoso e soberano, né? Então seria o suficiente, mas olhando para a majestade de Deus, a glória de Deus, e lidando com uma igreja com muitas necessidades, ou seja, com o ser humano com muita necessidade, então nós cremos que o Espírito Santo de Deus ele tem muitos dons a serem manifestados para a igreja, amém? Então o que nós temos aí foram um texto que nós já conseguimos, na verdade, fazer uma lista maior do que 9, certo ou não? Certo, né? Conseguiríamos fazer mais do que 9 dons espirituais. Então é só uma base para nós vermos que existe mais, e depois vamos ter vários textos que poderíamos extrair melhor ainda outros conteúdos a respeito de dons espirituais, amém? Então não temos uma definição de número exato aqui, poderíamos até chegar a ela, mas não é o que realmente vai nos edificar. O que vai nos edificar é entender de que é o Espírito Santo de Deus trabalhando para a edificação da igreja, amém? Então, só de uma forma rápida, dom espiritual é um dom proveniente da parte de Deus aos crentes mediante a operação do Espírito Santo. Então, nós vimos na semana passada que o dom é o Espírito Santo que opera, ele é dado por Deus unicamente, por mais que seja variedade, é o mesmo Espírito, amém? Isso tem que ficar de uma forma bem clara para a gente, porque não era muito clara para os coríntios, por isso que eles precisaram dessa doutrina, e essa doutrina tem que servir para nós, porque eles acreditavam em muitos deuses, então de repente profetizando pensava que era derivativo, né, de um deus, aí o outro derivativo de um outro deus, e aí poderia entrar o misticismo dentro da igreja, né, crença em outros deuses, e aqui não, aqui nós só temos um Deus, Deus Pai, Deus Filho, né, e Deus Espírito Santo. Então a operação de 3 pessoas na deidade. Então é Deus, um único Deus. Então o Espírito é o mesmo, operando de várias maneiras, mas o Espírito Santo é o mesmo. É Ele que distribui os dons para a igreja. Cremos também na atualidade do batismo no Espírito Santo dos dons espirituais. Ou seja, nós não entendemos que ficou lá no passado, que foi só para o tempo da igreja primitiva. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque existe um grupo, nós já vamos falar sobre ele aqui um pouquinho, que crê nisso, que são cessacionistas. Eles creem que cessou, que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo foi necessária só para a igreja primitiva e cessou. A partir dali nós trabalhamos só com doutrina e não há necessidade mais, né, de nós termos os dons espirituais. Isso não é verdade. Nós vimos tanto pela experiência da manifestação, tanto, né, pela experiência que nós temos vivido, quanto, né, pela manifestação do Espírito Santo e a necessidade dessa manifestação derivada das cartas que os apóstolos escreveram para a igreja, amém? Então nós cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo, é real ainda, é para os nossos dias ainda, amém? Mais uma definição: os dons espirituais são dotações, ou capacitações, né, sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos por intermédio deles, segundo o Espírito. O crente fala, conhece e age sobrenaturalmente.
Então, muitas coisas que fogem do natural é capacidade dada pelo Espírito Santo. Na verdade, não há como. A oposição do inferno ela é tão grande contra a obra de Deus. Se não fosse a ação do Espírito Santo em nós não teríamos capacidades nem de frequentar uma igreja verdadeiramente. Não estou falando de frequentar de lá porque tem um som legal, né? Não, de frequentar mesmo, fazer parte de uma igreja e seguir as doutrinas. Se não fosse com a ajuda do Espírito Santo, nem essa capacidade nós teríamos. Porque o bombardeio do inferno é tão grande que a gente não tem ideia do que é. A gente nota um pouquinho quando a gente pega para ler a Bíblia. Irmão, não dá o mesmo sono que dá lendo a Bíblia quando você vai ler um outro livro qualquer. Quando você está numa página de esportes num site, por exemplo, né, você consegue passar aqui tranquilamente. Pega a Bíblia, um conteúdo espiritual e começa a debruçar naquilo para você ver como é que o negócio fica estreito na terra. Então são experiências que a gente tem do quê? De um bombardeio espiritual para que a gente não se posicione. Então, se não fosse a ação do Espírito Santo, os dons espirituais liberados sobre a igreja, e essencialmente falando, nós não teríamos a evolução da igreja. Foi muito necessário na igreja primitiva, mas se torna muito necessário hoje. Até porque nós já vimos também na semana passada que é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que converte o coração do homem. Então, sem o Espírito Santo, o pregador poderia estar maravilhado, cheio da sabedoria e tudo mais, mas se o Espírito Santo não trabalhasse no coração dos pecadores, eles não viriam para a igreja e tornar nova criatura como nós se tornamos. Amém? Então há necessidade do Espírito Santo e é Ele que faz essas coisas sobrenaturais. E falando dos dons espirituais, então, irmãos, coisas maravilhosas elas vêm sobremaneira do Espírito Santo na vida dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, esses dons espirituais, essas capacidades extraordinárias vêm dele e está disponível para a edificação da igreja. Amém? A origem, ao contrário do que pensavam certos crentes de Corinto, aquilo que eu falei de Corinto, os dons espirituais, embora diversos, pertencem ao único e verdadeiro Deus, que é triuno, né? Na pessoa do Espírito Santo e da pessoa do Senhor Jesus e da pessoa do Pai, né? O Deus Pai, o Deus Filho, como nós conhecemos, e o Deus Espírito Santo. Antes eles acreditavam em vários deuses, né? Como eu já disse. Amém? Então vamos lá. Vamos passando aqui. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à igreja. Só para nós fecharmos esse primeiro ponto. Então, vamos lá, a atualidade dos dons espirituais, e aí que eu disse a respeito do ensino dos cessacionistas. Cessacionistas acreditam que já cessou. Olha uma definição, isso do Wikipedia. Cessacionismo é a visão cristã, não estou falando de povo fora da igreja, não, cristã, na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância no primórdio da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Ou seja, foi só uma fase que o Espírito Santo agiu na vida dos apóstolos da igreja primitiva e depois cessou, não veio mais para o nosso dia porque não havia necessidade. Isso não é verdade, tá? Nós conseguimos, através dos textos bíblicos, né, entender que não é bem assim. E de onde surgiu essa interpretação? Uma falsa interpretação, uma interpretação equivocada, né, das Escrituras. Ele cita o 1 Coríntios capítulo 13, verso número 8. Por favor, alguém lê, por favor. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia, elas falharão. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Pode continuar, mais um pouquinho. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando é que o perfeito viver, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como uma criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Essas três, a maior delas é o amor.
Amém. O verso número 8 é onde fala a respeito de cessar, né? Havendo profecia, cessarão e tal. É uma má interpretação, né, a respeito do texto, porque não analisaram o contexto seguinte. Vai falar que todos esses dons espirituais cessarão verdadeiramente, mas cessarão quando o verdadeiro, o perfeito, o tempo perfeito chegar. E quando é esse tempo perfeito? A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Aí sim o tempo é feito. Há necessidade de revelação lá no céu? Vai revelar o quê? Já está tudo descoberto aos nossos olhos. Há necessidade de dom da ciência lá no céu? Não, a gente já vai saber, a gente vai estar diante do que é tudo. Então não haverá necessidade de nenhum dom. Falar em línguas estranhas? Não. Para que a gente vai falar línguas estranhas se é a língua natural de lá, é a melhor? Só você começa a falar a língua da terra, falar o português, falar o inglês lá no céu, aí vai ser uma língua estranha lá no céu. Agora lá no céu não, todos nós estaremos no mesmo idioma, no idioma celestial, né? Falando da mesma língua. Não precisa se preocupar não, tá, Dado? Não ficar preocupado, nós temos que aprender a língua lá do céu. Não, fica tranquilo, chegar lá, todos nós vamos estar conectados e é algo que vai ser natural para nós lá no céu, né? Comunicar num ambiente celestial, numa linguagem celestial. Amém? Então, todos esses dons cessarão quando o perfeito se manifestar. Então, nós estamos vivendo a fase perfeita da igreja? Não, muito pelo contrário. Não dá para entender que cessou profecia de maneira nenhuma. Mas eles apoiam nesse tempo aí, de que havendo profecias, depois elas serão aniquiladas, elas cessarão e tal, não sei o que. Mas não temos bases sólidas aí, para poder dizer, não, o tempo perfeito chegou e nós não precisamos mais. Tá? Então não tem nada assim de concreto nisso. Né? A parte perfeita ainda nem começou. Então quando ela chegar, veremos face a face, né? O versículo que nós falamos ali, aí sim nós estaremos lá face a face com Deus, aí sim uma manifestação do tempo perfeito de Deus, aí sim vai cessar todos esses dons espirituais. Tá? Então não parou ainda e não pode parar. Enquanto a igreja não for arrebatada, não pode parar. E Jesus, ele prometeu o Espírito Santo. Mas nós não estamos falando aqui não só sobre o Espírito Santo, mas sobre os dons espirituais. Ele é necessário, se faz muito necessário. Imagina uma igreja, hoje, embora, né, os cessacionistas, né, eles defendem, né, uma parte só, eles não cessam todos, mas profecia, por exemplo, eles acham que cessou e tal, então não faz parte. Tá? Mas imagina uma igreja hoje sem até mesmo profecia, sem discernimento de espírito. Nossa Deus! Hoje eu acho que teve um tempo que era mais fácil o dom de discernimento de espírito, discernir espíritos malignos. Hoje precisa discernir também espíritos humanos. Né? Espírito de falsidade, espírito de fofoca, de mentira, de rebeldia, né? Muitas igrejas definem o espírito de Jezabel também, né? Um comportamento em rebelião contra a liderança de igreja. Então nós necessitamos, imagina os líderes sem discernimento, né? A coisa ia ficar feia, a coisa ia ficar estreita na terra. Então, amém, nós temos aí a necessidade então do Espírito Santo. E em conformidade com a profecia de Joel, né? Lembra a profecia de Joel, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais seriam mais intensos nos últimos tempos. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Alguém lê, por favor, rapidamente aí. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, então essa profecia cumpriu-se parcialmente. Então cumpriu partes dessa profecia, cumpriu sim o derramamento do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro afirma isso. Quando estão todos ali, ele sobe no lugar mais alto e ele começa a falar: olha, o que vocês estão vendo hoje já profetizou o profeta Joel há tempos atrás, que o Espírito seria derramado. Então, em partes está cumprido, mas todo o conteúdo ministrado lá, profetizado na verdade pelo profeta Joel, não cumpriu todo. Nós vemos que nesses últimos dias eles serão mais intensos ainda para a manifestação da igreja. Então vamos lá, Joel 2, 28 e 29. Então depois desses eventos derramarei do meu Ruach, Espírito, sobre todos os povos. Amém. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém. É porque tem na minha Bíblia.
Amém, eu entendi. Essa Bíblia profética, ele fala língua estranha, né? Você tá lendo, já fala língua estranha, né? A Bíblia diz, são termos, né? Pode isso aí, são termos, esqueci a palavra agora, provavelmente no grego ou no hebraico, dá para traduzir o que está sendo escrito ali. Então, não precisa. Espírito, exatamente. Então, nos últimos tempos, né, nós vimos aí que haverá um derramamento. E aí há algo maravilhoso aqui que vai profetizar, né? Os jovens terão visões, os anciãos terão sonhos, né? É isso? Os seus filhos e suas filhas profetizarão, Isso. os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Os jovens ganharão visões e os idosos terão sonhos. Normalmente, por natureza, os idosos têm a visão e os jovens têm sonho. Então, os jovens, normalmente, você tem sonho e alcançar e tal, e os idosos é que têm a visão. Só que aí dá um embate, porque os jovens não querem pegar a visão. Os jovens querem andar no sonho deles e estabelecer a caminhada deles. Só quem já passou já sabe, tem a visão para poder passar. Por isso que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, porque a visão está sobre nós. Aí, e normalmente, por natureza, os idosos também deixam de sonhar. Então, olha como fica confuso. Fica uma geração idosa com a visão, mas sem sonho. E aí fica uma geração nova cheia de sonho, mas não tem a visão. Aí o Espírito vai fazer o quê? Vai fazer uma junção. Aí os que têm a visão também terão sonhos. E os que têm sonhos também terão visão. E aí fica fácil de uma igreja andar alinhada. Jovens com os idosos andando, caminhando junto num projeto para a manifestação da glória de Deus. Então olha a ação poderosa do Espírito Santo fazendo e operando. Aí depois em Atos 2, 16, 18, alguém tem para ler, por favor? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. E também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo e minha serva naqueles dias, e profetizarão. Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo contemplando toda a carne. Não é que o Espírito Santo foi derramado em toda a carne, mas para toda a carne. Ou seja, ele está disponível. Tem que acessar. E como que acessa o Espírito Santo? Aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí aceita o sacrifício de Jesus, se torna nova criatura, ganha o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro do coração. Tá? Não necessariamente dá os dons espirituais. Os dons espirituais vêm com o batismo no fogo do Espírito Santo. É um outro processo. Então, o novo convertido recebe o Espírito Santo, está dentro de todo mundo. Tá? Agora, o dom espiritual, ele é ministrado para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Amém? Então, batizado no Espírito Santo recebe então dos dons espirituais de acordo com a necessidade da igreja e a vontade do dono da igreja. Pastor? Não. O apóstolo? Não. O Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo operando então de acordo com a vontade dele, que é melhor do que a nossa. Então a vontade do Espírito Santo é melhor do que a nossa vontade. Então quando nós vemos isso aí, a palavra de Deus diz que essa seria uma maravilha entregue para a igreja. Então se nós entendemos como todos que aceitamos a Jesus, então nós também temos essa maravilhosa dispensação do Espírito Santo. Então não pode ter cessado lá nos apóstolos, porque nós também somos carne, nós também somos filhos, nós também somos servos. Então não pode ficar só neles não, né? Nós necessitamos, amém? Do Espírito Santo de Deus, amém? Então nós vimos aí que não pode ter cessado. Cessacionismo não é uma mentalidade cristã de acordo com os padrões bíblicos, de acordo com os padrões bíblicos, amém?
Então, desfrutar dos dons espirituais é uma maravilha e não permita de maneira nenhuma que você fique de fora disso. Os dons espirituais não cessaram após a era apostólica. Agora vamos lá, o objetivo dos dons espirituais: para a edificação da igreja, nós também vimos na semana passada, e também para o progresso do crente. Então, o dom espiritual não é só para a igreja, é também para o crente, para o individual. Então, há dom espiritual que é para nossa edificação, amém? E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora. Objetivos congregacionais, ou seja, no coletivo, né? O Espírito Santo, os dons espirituais, na verdade, que é para a edificação da igreja, que não adianta coisa alguma você ter esse dom espiritual e você não congregar. Você ficar lá na sua casa, cheio desse dom espiritual e ficar lá na sua casa. Então, esse não vai fazer diferença nenhuma para você. Amém? Então vamos lá ver. Objetivos congregacionais. Os dons espirituais, principalmente o de expressão verbal, visam a edificação, consolação e exortação do povo de Deus. O capítulo 14 de 1 Coríntios discorre amplamente sobre o assunto. O termo edificar é ali empregado constantemente. Então, já falando sobre os grupos, nós já vamos dividir aqui, mas falando sobre os grupos, né? E não necessariamente sobre cada dom específico, mas os grupos dos dons espirituais, nós vamos ver de que o objetivo congregacional, principalmente os dons de expressão verbal, visam edificar, consolar e exortar o povo de Deus. Aí adianta o que, né? Você mesmo é cheio do Espírito Santo para edificar e consolar você mesmo? Não. E exortar? Exortação a gente não ia aceitar, né? Não, essa é da carne. Na hora que descesse uma edificação, a gente abraçava. Aí desceu uma exortação, a gente rejeita. Não, isso aqui não é o Espírito Santo, é da carne. Né? Não é assim que a gente tende a fazer com as nossas coisas. Agora, dentro de uma congregação, aí sim o Espírito Santo usa, e aí você não vai ter para onde correr, não. O Espírito Santo usou, exortou, chamou a atenção, e aí sim nós somos então confrontados. Então vamos observando isso, congregacionais, objetivos congregacionais, da congregação, amém? No coletivo, vamos falar se fica mais fácil. Dons espirituais de ação na coletividade, na igreja, amém? Principalmente então de expressão verbal. Vamos lá, outros objetivos, objetivos individuais. Os dons espirituais não devem ser usados para o nosso deleite, mas para o enriquecimento de nossa vida cristã. Então vamos observar isso aqui. Eu tenho um dom espiritual que é para minha edificação. Mas não é só para eu ficar deleitando nesse dom espiritual, não. É para eu ser edificado, para cumprir as ordenanças, o ministério do nosso Senhor Jesus. Hoje na oração o Espírito Santo conduzia firmemente a orar para que nós manifestemos literalmente os frutos do Espírito, juntamente com os dons espirituais, mas também é uma manifestação do fruto do Espírito, mortificando toda a obra da carne. Essa é a nossa necessidade. Então mesmo os dons espirituais, para edificação pessoal, ele vai colaborar para a igreja ser edificada, porque você é edificado, e depois como membro do corpo de Cristo, você também vai edificar, amém? Então você é edificado, resplandece a glória de Deus, porque alguém é edificado pelo dom do Espírito Santo, vai ter mais força para poder fazer o quê? Para poder dar o fruto do Espírito, manifestar o fruto do Espírito. E manifestando o fruto do Espírito, vai estar colaborando e contribuindo para a igreja de Cristo crescer, ser edificada. Amém? Então vamos lá. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso número 4. Então, o falar em línguas estranhas é uma edificação própria para a pessoa. Porque quando você está falando em línguas estranhas, né, você não está edificando a pessoa que está do seu lado. O apóstolo Paulo depois trata disso também. A não ser que você fale em línguas estranhas e interprete. Ou você fala e o outro interpreta. E aí é uma junção que na verdade vira uma profecia. Né? Porque um fala e o outro interpreta, então traz uma tradução do que está sendo orado em línguas ali. Agora, do contrário, não vai edificar em nada. Daí, moçada, alguém orou para a senhora, colocou a mão, mas só falou em línguas estranhas, sapateou e foi embora.
A senhora vai ficar, pô, veio o profeta lá do outro mundo lá para poder orar para mim e chegou, só falou línguas estranhas. Vai ficar caladinho, vou ficar caladinho. E não é só línguas estranhas espirituais, não. Se vir de ficar orando em inglês, se eu não entender nada, eu não vou falar amém, não. Eu vou falar, sei lá, o que é que você está querendo da minha vida, rapaz? Não é? Falar em crioulo, irmã Sara. Eu não vou falar, não, eu vou procurar a irmã Sara. Irmã Sara, o que orou? Irmão, vou acabar o culto, eu chamo a irmã Sara só pode me ajudar aqui. Está falando lá da língua da Guiné, lá. Está falando língua não sei da onde. Tem inglês, eu vou te chamar o irmão Emílio, por favor, chega aqui. Ou o Google Tradutor, né? Também ajuda. Então, irmão, nós precisamos saber. Então, não há edificação se for só em línguas estranhas. Então, o pregador está pregando, só lê um versículo e começa, não fala nada com nada, de repente solta rajado de línguas estranhas e tal. Está edificando quem? Nada. O texto que ele leu pode edificar, agora só língua estranha não edifica ninguém. Então edifica quem? Ele próprio. Você está falando um dom espiritual, no Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, não é essas línguas de papagaio não. Papagaio é aquele passarinho brasileiro lá, né? Brasileiro não, aquele passarinho que a gente usa muito no Brasil, que tudo que você fala ele fica repetindo lá, não é essa língua estranha não, tá? E tem muito, mano, papagaieiro aí, que a gente chama. Infelizmente tem. Que as línguas estranhas mais manjadas, repetidinhas de tudo, ou seja, tem uns que você já até sabe a hora que ele vai falar língua estranha. É verdade. Tem uns cantores, então, que começa a cantar. Aí você pode gravar, irmão. No dia que é repetir a música, é a mesma língua estranha, do mesmo jeitinho. Dá para copiar aquilo, eu prender e sair falando também. Não faz isso não, pelo amor de Deus, as crianças que gostam. Então, quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Agora, profecia para a igreja. Então, só aí já dá para a gente entender o quê? Há o dom de edificação pessoal e o dom de edificação no coletivo da igreja, né? Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, em seu espírito ora, exalta e louva a Deus secretamente. É um relacionamento íntimo entre o salvo e Deus. Ninguém o entende a não ser Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Você consegue entender o que os irmãos estão orando em língua estranha? Irmão, até quem tem o dom de discernimento de línguas, nem sempre vai estar operando em conjunto. Porque o Espírito Santo não vai dar alguém dedo duro, não. Imagina, você está orando no Espírito Santo, né, orando em línguas, e aí Deus está tratando só com você no particular. É um mistério profundo, você está sendo edificado em algo íntimo. Aí tem um que tem o dom de interpretação na igreja, ele vai ficar ofuscando a sua vida? Não. É uma operação também. Então é uma ação. Não é um dom que você recebe e toda língua estranha você consegue discernir, não. Não é assim que funciona, não. Então a operação do discernimento não é discernir, é interpretar. Da interpretação das línguas estranhas. Então essa operação do dom espiritual traz interpretação. Bem? Então ninguém o entende a não ser Deus. Então é um particular, é um mistério. Tá bom? É um mistério que se fala. Tá? Há até uma como é que se diz? Uma oposição dizendo de que não existe as línguas estranhas. Tá? Há uma oposição dizendo, não existe e tal, porque lá no dia de Pentecostes o povo fala, mas eles não falam uma língua estranha, eles falam um dialeto diferente do praticado ali naquela ocasião em Jerusalém. Naquela ocasião sim, uma manifestação do Espírito Santo que tinha um propósito. Havia muitos estrangeiros ali, e o Espírito Santo então usava e distribuía os dons espirituais em línguas, em variedade de línguas, para edificar aquelas pessoas que não entendiam o dialeto que estava sendo pregado. O apóstolo Pedro subiu para pregar e ninguém estava entendendo nada. Então as pessoas ali vendo aquele barulho de crente orando em línguas estranhas, mas ninguém estava entendendo nada. Então havia assim, cada um estava entendendo a sua própria língua. Então eles estavam falando, uma pessoa falando, e um monte de gente entendendo aquilo que ele estava falando como se fosse na língua dele. Então essa é uma operação do dons de línguas, né, línguas estranhas. Essa é uma operação do dom de variedade de línguas, é uma operação específica que é para alcançar os estrangeiros. Mas não é só, existe aquela para edificação própria. E se você não fala estrangeiro, para quê? Como que você seria edificado com uma língua estranha se você não vai entender ela também? Então, nesse caso específico, não tem interpretação, são dialetos que não existem mesmo. Alguns denominam língua dos anjos, mas não é específico também quais são as línguas dos anjos, mas é uma língua espiritual.
Então essa é para edificação nossa propriamente. Então não confundamos as coisas, tá? Lá numa operação específica em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, houve uma manifestação do Espírito no dom de variedade de línguas, com línguas interpretáveis, entendidas por outros povos, outras nações. Então um português falando, orando, e aí o inglês estava entendendo na própria língua dele, aí o árabe entendendo na própria língua. Então era uma manifestação específica naquela ação do Pentecostes, e que pode inclusive acontecer nos nossos dias. O Espírito Santo conduzir um missionário para um lugar que não tem intérprete, não tem nada, não conhece o dialeto, não conhece nada, e então ele pregar e o Espírito Santo tomar ele e falar na língua daquela pessoa, mesmo sem entender nada. Ele volta para trás depois sem entender, ele foi tomado no Espírito, ele não sabe nem o que ele fez na vida dele, mas ele ministrou em outra língua para que outras pessoas entendessem, amém? Então é um caso muito específico, tá bom? Muito específico, e não podemos confundir aqui essa diferença aqui, amém? Então, o dom aqui de variedade de língua, quando o crente está orando, que não tem intérprete, né? Ele está falando direto com Deus, está sendo tomado ali, ele está exaltando a Deus, louvando a Deus, Deus está edificando ele próprio. E como que edifica? É isso mesmo, é enchendo de autoridade, tirando confrontos, conflitos, né, que existem internos nossos. O Espírito Santo vai trabalhando, e ele vai operando essa maravilha, então, para a glória do nome dele, amém? Os dons espirituais visam a edificação, consolação e exortação do povo de Deus, e também enriquecimento da vida espiritual do seu portador, amém? Então é óbvio que quando você é usado pelo Espírito Santo para edificar a igreja, você também sai edificado. Agora, muita atenção aqui, porque pode acontecer também o contrário. Pode acontecer uma soberba, um achar que é melhor do que os outros porque profetiza, porque o outro não profetiza. Há muito disso no nosso meio. Tá? E quando eu falo nosso meio, no meio das igrejas evangélicas, há muito disso. O que fala em muitas variedades de língua e revelação e interpretação, acaba achando que é melhor que o outro. E houve também lá na igreja de Corinto, tá? Na igreja de Corinto também houve. O apóstolo Paulo trata disso com muita firmeza a respeito disso. Não tem ninguém melhor que o outro, o Espírito é o mesmo e o propósito é o mesmo, a edificação da igreja, amém? Agrupamento dos dons espirituais por categoria. Como eu disse, é difícil para a gente poder ficar aqui definindo e limitando os dons espirituais. Embora nós temos a referência, como já citei, em 1 Coríntios capítulo número 12, nós vamos ter uma referência bem extensa de 9 dons espirituais, mas depois nós vimos outros textos que falam de mais dons espirituais, e que se nós formos olhar para eles, nós vamos ver mais ações aí do Espírito Santo que vai crescendo nessa lista aí. Então é melhor dividir, e é o mais aceitável entre os estudiosos, a gente dividir por categoria. Tá? E até por categoria ainda tem quem não concorda, mas está tudo bem. Eu acho que por categoria fica mais fácil a gente entender, e é isso que nos importa. Nos importa não é pegar a Bíblia e destrinchar ela e ficar aqui debatendo com o outro e levantando tese, não. O importa é ser edificado, amém? E é esse que é o nosso objetivo, ser edificado, entender, conhecer sim a Bíblia, mas ser edificado por ela. Então, o agrupamento dos dons por categoria: dons de manifestação verbal, né? Dons de saber e dons de poder, tá bom? Então nós dividimos nessas 3 categorias aqui, nós já vamos conseguir pegar numa amplitude melhor aqui sobre os dons espirituais. Dons de expressão verbal são os mais destacados na igreja, é óbvio, né? Quanto mais fala, mais destacado é, seja por bem ou seja por mal, mas essa que é a verdade. Então, os dons de expressão verbal são os mais destacados da igreja. Ocupam o maior espaço no capítulo em estudo, o qual trata primariamente da operação dos dons. Decentemente, a operação primariamente da operação dos dons decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, versículo número 40. Esses dons se manifestam sobrenaturalmente através de mensagens orais, segundo a orientação do Espírito Santo. Então, esses de manifestação verbal, dons de profecia, nós já conseguimos incluir aí o dom, né, de orar em línguas, e inclusive é esse que o apóstolo Paulo tem que tratar, porque havia uma desordem absurda na igreja de Corinto. Tá? Era o que mais destacava, e era o que todo mundo queria ter, e que todo mundo queria falar. E aí chegava no culto, aquilo era um auê de profetada em línguas estranhas, que era difícil de entender alguma coisa. O apóstolo Paulo teve que ir lá e resolver as coisas. Teve que ir lá e colocar os pontos nos is, né, como a gente costuma dizer. Falou: olha, se vocês ficarem, o apóstolo Paulo falando,
1 Coríntios capítulo 14, ele falou assim, se vocês ficarem nessa bagunça que está, entra alguém que não conhece, mas que está querendo conhecer, entra na igreja e senta lá, como que ele vai ser edificado? No mínimo ele pode criar uma admiração e querer participar daquilo ali. Mas até nisso aí é uma ação, tem que ser uma ação do Espírito Santo, porque como que você vai querer ter um interesse, a não ser alguém que você vai querer ter um interesse de ficar no meio de um monte de gente pulando e falando uma língua que ninguém entende, tal? Como é que você vai ter um interesse natural? Estou falando natural por isso. Não tem como, não tem o raciocínio aqui natural, não vai encaixar as coisas. Então o Espírito Santo pode despertar um interesse já para ganhar o coração dele e então começar. Mas o que é aconselhável é uma mensagem clara. Ele precisa entender o quê? Que sem Jesus não há dom espiritual, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida. Então ele tem a necessidade de entender isso. Quem entra na igreja para ouvir, ou quem vai ao teu encontro para ouvir uma palavra de Deus, ele precisa entender a mensagem clara, objetiva da palavra de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo ele trata disso aqui. Mas essa de manifestação verbal é o que mais se destacava. É o que mais se destacava, é o que mais se destaca, eu acho que até hoje, e eu acho que é o que é mais desejado. Você não vê a pessoa, eu quero discernimento de espírito, porque discernimento de espírito não dá destaque, né? Você tem um discernimento de espírito, mas ninguém quase nem sabe que você tem discernimento de espírito. Só vai saber depois de muitos combates contra espíritos que tentaram de certa forma destruir. Alguns poderão reconhecer esse dom em você, alguns não vão reconhecer também não. Então não tem muito destaque. Mas agora, o de manifestação verbal tem. Vamos lá. Dom de variedade de línguas. Através do dom de variedade de línguas, os crentes em espírito oram, adoram e louvam a Deus, como nós já falamos, de modo sobrenatural. Uma comunicação direta com o Papai do Céu. Aquele mistério profundo mesmo. E nem quem tem o dom de discernir, não, o dom de interpretação de línguas vai conseguir interpretar a sua língua se não for uma ação do Espírito Santo para que isso aconteça. Então não existe aquele dom natural que a pessoa, qualquer língua que você fala, ele está captando tudo como se fosse o idioma dele. Não. Até porque vai atrapalhar o que o Espírito Santo está edificando. Se é uma operação do Espírito Santo para edificar você próprio, o outro não tem que ficar sabendo da sua vida, não. A não ser que seja uma profecia para ele. Bem? Então, dom de variedade de língua. 1 Coríntios 14, versículo número 2. Porque se nós estamos de pé, porque nós conquistamos muita coisa na base da oração, senão não estaríamos de pé. É porque muita gente conquistou a nossa vida na base da oração. Amém? O próprio Senhor Jesus orou por nós de forma consciente. Lá em João capítulo 17, ele fala, Pai, eu oro por aqueles que irão conhecer a minha palavra. Então, a oração consciente ela é muito importante. Tá? Hoje o que nós estamos frisando, sem deixar de lado essa oração consciente, é essa oração em língua, você falando num mistério direto com Deus, ninguém entende, que você no seu espírito, numa comunicação, que até a tua carne fica meio por fora, né? Você gosta meio até torto aqui, não estou entendendo, estou até curioso para saber o que eu estou falando com Deus, eu não sei, fico pensando, as pessoas curiosas demais devem ficar até meio perdidas nesse momento, né? Mas, nossa, o que eu orei aqui? Mas foi algo forte que está balando a estrutura, mas normalmente ela vem com uma conscientização, tá? Que vai manifestar. Então se você está numa oração em espírito, normalmente o fluir dessa oração no espírito com Deus, falando direto com o coração de Deus, ele vai fluir dentro de uma linha de raciocínio. O que é uma linha de raciocínio? Você está ali na majestade santa de Deus. Senhor, o Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso. Você está ali numa adoração profunda. Aí de repente a língua começa num mistério profundo. Não é só a língua enrolando, não. É uma consciência de um impulso no espírito para você começar a falar em línguas. E é assim que funciona. Não é o espírito tomando a sua língua e do nada. Não é assim que funciona. Tá? Então, é verdade, porque tem gente que fica esperando isso. Não, então o Espírito Santo impulsiona, um fogo impulsionador. É isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Eu não estou falando de nada, não, é o que nós entendemos pela palavra de Deus. É esse impulso no Espírito, e aí começa a falar em outras línguas. Então, normalmente, não é você está lá caminhando no meio do nada, não pensando em nada de espiritual, e de repente começa a falar em línguas estranhas. Não, aí você não entenderia nada mesmo, ficaria perdido. Né? Mas não, é normalmente uma direção do Espírito dentro de algo que você está conduzindo, caminhando. Ele fala assim, olha, vem cá, você está num caminho bom, tá? Eu vou te levar você para mais perto, aleluia.
É isso que ele fala, pastor, você está tocando o coração de Deus, mas eu quero te dar agora um negócio que você vai falar direto do coração de Deus, do Espírito de Deus, numa língua direta com Ele, que ninguém consegue entender. Então, com expressões que nem existem. Tem quando você aprende como é que é, o amo, que é uma expressão em Portugal de amor, né, que se pronuncia no Brasil, é eu te amo, né, eu te amo, amo-te, entendemos aqui de uma forma figurada bem rasa mesmo, mas é como se você ganhasse ali uma nova expressão de amor. A maior expressão de amor do meu filho é eu te amo, até na lua, o meu amor por você vai até na lua e volta muitas vezes, e quando ele quer intensificar mais, é muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Entendeu? Então isso para ele é a expressão máxima de amor. Agora é como se o Espírito Santo pegasse e falasse assim, você está no caminho bom, mas eu vou te dar mais. Então algo que vai tocar mesmo no coração de Deus. E isso em vários aspectos. Arrependimento, você está se quebrantando, e aí de repente o Espírito Santo toma ali, é algo que está sendo sarado, você está se arrependendo, confessando, e aí o Espírito com o Espírito ali trabalhando, e aí é um mistério profundo e maravilhoso que nós devemos desejar. Amém? Mas não menospreze a oração também consciente, porque ela é muito importante. Amém? Então orou em línguas, foi edificado, glória a Deus. Ninguém mais precisa ficar sabendo, você precisa sair contando para os outros que você foi pego no mistério e saiu, porque tem gente que gosta de falar, você não precisa não, tá? Você e Deus já separou um particular maravilhoso, você não precisa ficar tocando trombone depois, né? Dom de interpretação de línguas. É evidente que este dom opera juntamente com o dom anterior, né? Formando ambos uma profecia, foi aquilo que nós já falamos. Tá? Temos a referência aí então no versículo 5, versículo 13, versículo 27 e 28 do capítulo 14. Então é um conjunto, né? Aquilo foi bem explicado, porque um fala em línguas, o outro interpreta, ou o mesmo interpreta. Também é possível. O apóstolo Paulo é que fala sobre isso, tá? Se um estiver falando línguas estranhas, não sei o que, a igreja não é edificada. Então, né, agora quando um fala e o outro interpreta, a igreja pode ser edificada. Então é isso. Há problema em falar em línguas estranhas alto então na igreja? Não. Há ministérios que acham dessa maneira. Nós não entendemos assim. Desde que não atrapalhe a ordem do culto. Imagina uma ministração. Na hora da pregação, o irmão desembola, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. E aí está atrapalhando a operação do culto. Né? Porque está entrando interferência quando está falando. O outro está falando e aí sim faz uma confusão. Então assim não deve. Agora no momento do louvor, dá uma glória, um ambiente maravilhoso. Você recebe um poder do Espírito, um revestimento espiritual, uma carga do Espírito Santo. Você manifesta isso. Manifesta sim, tem que manifestar, falar. E não temos aqui limitação, nós somos pentecostais, amém? Então pode sim. Agora, muito cuidado para não causar desordem, né? Então é isso. Quando está falando em língua, gosta de dar uns pulos, umas quebradas, tranquilo, desde que não vá derrubar a cadeira e fazer uma coisa, aí fica difícil, né? Porque imagina, irmão, um irmão natural que está aqui para receber a palavra de Deus, não é falar assim, é carnal também, que não quer, vai embora, não é assim que funciona, porque tem gente que pensa dessa maneira. Não, nós precisamos ser pacientes com os fracos, nós precisamos ganhar os fracos. O apóstolo Paulo sabe o que ele fala? Dentro dessa mesma linha, ele fala o seguinte: eu prefiro falar uma palavra consciente do que ficar falando 1000 aqui inconsciente. Ou seja, eu prefiro fazer uma oração simples, rápida, consciente e ministrar no coração de alguém do que chegar aqui 1 hora de oração em línguas estranhas e tal, e tal, e tal. Por que ele prefere? Porque essa oração específica vai edificar a vida de uma pessoa que vai estar com necessidade. Então é você ir numa pessoa que está desviada, afastada, ministrar sobre ela, falar de Jesus e orar para a vida dela consciente para que ela receba a salvação. Aí você não, cheio do poder de Deus. Então vamos colocar os pontos nos is, lugar no seu lugar. Então culto, ambiente de glória, manifestação. Irmãos, aí sim solta, vamos para a glória mesmo, né? Vamos entrar no mistério mais profundo, mas com muita atenção. Tá? Para não causar uma desordem. É só isso, irmão, que a gente pede, para não causar uma desordem. E se o negócio começar a ficar muito estreito, irmão, a gente marca uma reunião só para crente, a gente tranca aquela porta, vem para um horário específico aqui, irmão, aí sim, vai, irmão, fala com os estranhos, que agora está liberado para falar e pular e tal. Irmão, é assim que surgiu as vigílias de orações. É por causa disso, grandes manifestações do povo impulsionado pelo poder de Deus. E, infelizmente, em Portugal a gente não tem muitas possibilidades ainda, estruturais. Essa que é a verdade, estruturais. E junto com essas possibilidades
sobrenaturais que vão chegando, eu creio que o Senhor vai levantando homens e mulheres cheios de vontade, desejo, e com essas operações do Espírito Santo, que é muito bom para edificação. Infelizmente também houve muitas orgulhosos que se acharam, aí muitos obreiros, irmão, que era cheio do Espírito Santo, acharam que era melhor do que o pastor, que não tinha dom de revelação, dom de língua, e aí teve muita divisão dentro da igreja, falta de quê? De sabedoria do ser humano. Aí muitas igrejas foram fundadas por causa disso, porque não, nós vamos para lá, porque é uma igreja só do manto, é só isso e só aquilo, que não sei o que e tal. Não, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa de toda a edificação saudável. Uma igreja que só opera nos dons espirituais, naquele barulho, naquela coisa toda, e não tem dom de ciência, não tem dom de sabedoria, não vai para um lugar certo, não. Amém? A igreja que precisou ser corrigida, a igreja de Corinto, por causa disso. Então a gente precisa de quê? Trabalhar junto, porque também só sabedoria, isso é um negócio que fica difícil. A caminhada, não fica? Se tiver uns tropelos de vez em quando, fica difícil. A gente gosta, né? A gente gosta de ser edificado assim, nós somos pentecostal. Há problema de quem não é, não, os tradicional? Tudo bem, irmãos. Tudo bem. Desde que eles vivam em Cristo, está tudo bem. Eles só não estão desfrutando daquilo que está liberado. Mas está tudo certo. Amém? Depende da cultura deles, do jeito deles, está tudo certo. Amém? Então, nós temos aí sobre o dom de interpretação de línguas, é exatamente isso. Não é um dom que a pessoa vai ficar filtrando. Você falou línguas estranhas no particular e o outro está aqui cubando, falando, eu sei o que ela falou e tal. Não. É uma operação, é um dom espiritual para operar. E aí, irmão, às vezes pode acontecer no período de oração, de ministração, que a pessoa nem está tão consciente de que aquilo está acontecendo. Então, um começa a orar em uma oração profética de algo profundo, e ao mesmo tempo um outro irmão está orando também, orando no mistério, falando umas línguas estranhas num mistério poderoso, e aí está acontecendo uma junção de uma interpretação, que às vezes não é nem apontado, olha, eu estou interpretando o que ele está falando, não, mas aí quem está ligado em espírito está entendendo o que está acontecendo. Amém? Então nós vamos fechando aqui, também está na hora, né? Dom da profecia. A profecia, como de expressão verbal, é enunciada claramente no idioma de quem a profere, para edificação, exortação e consolação de todos. Versículo capítulo número 3. O dom de profecia hoje não tem a mesma autoridade canônica das Escrituras. 2 Pedro capítulo 1 e versículo número 2, que são infalíveis. A profecia atual deve ser julgada. 1 Coríntios capítulo número 14 também. Então vamos só frisar aqui para a gente fechar sobre esse dom. Dons de profecia. Como é que é essa ação do Espírito Santo no dom de profecia? Não nós já falamos, é no idioma da pessoa. Então a pessoa começa a profetizar, é algo que acende no coração da pessoa. Oração profética, nós falamos também. O que é uma oração profética? A pessoa vem para você e fala da seguinte maneira: pastor, eu estou com um problema na minha situação financeira, está difícil, estou endividado e tal, eu queria que o senhor orasse por mim. E aí a gente começa a orar: Senhor, tem misericórdia, visita, Senhor, e tal. Aí com um pouco o Senhor a oração começa a ser conduzida por uns caminhos que a gente não pensou, não projetou aquilo ali. Não é o que a pessoa pediu. Então é uma oração profética, conduzida pelo Espírito. E aí começa a orar profeticamente sobre a vida da pessoa, liberando. E aí em alguns casos, né, o dom de profecia manifesta: olha, eis que o Senhor manda te dizer isso. Olha, quando eu estava orando, eu vi, eu senti no meu coração. Veja a visão, né? Eu senti no meu coração, o Espírito me falou. Então isso é profecia, isso é o dom, é uma ação do Espírito Santo, no dom de profecia, tá? Então é no idioma, não é um mistério profundo, não. Pode acontecer, como nós já falamos, uma línguas estranhas, com a interpretação vira uma fusão de uma profecia para a igreja, tá? Mas esse dom especificamente de profecia, então, é o dom na língua de quem está falando mesmo. Às vezes, irmãos, é tão natural, por isso a gente tem que ficar ligado na igreja. Às vezes, irmãos, o profeta, né, entenda que profeta a gente não usa muito esse termo, né, no nosso meio, né, da Assembleia, mas existem ministérios que já têm denominado profetas também. Mas nós entendemos como um dom, uma operação de dom, e não necessariamente um ministério. Por isso nós não delegamos, vamos consagrar alguém que é profeta do Senhor. Não, até usamos o termo, né, para poder identificar alguém, mas é mais no sentido de comunicação, mas não como título. Tá? Mas esse dom de profecia aqui, específico, a pessoa às vezes é tão calmo, tão natural, mas ele está falando de algo profundo, algo profético que está sendo liberado, e a gente tem que ficar atento para a gente não perder nada, amém? Não ignorar nada. Então algo poderoso da parte de Deus, amém? Então é na língua da pessoa mesmo que fala. E aí é uma diferença aqui contra
a profecia canônica, que é a profecia bíblica, que são os livros bíblicos. Estes sim cessaram, tá? Essa profecia para a escritura bíblica cessou. Não, escreve lá, a quinta carta de Marcos Vieira, capítulo número 7. E tem um monte por aí, irmãos. Você pegar o nome do pastor, você pode colocar lá, que já criou Bíblia já para ele, doutrina bíblica lá, que não existe, heresia pura. Então, não há mais profecia bíblica, no sentido bíblico, como é que posso dizer, canônica, não, nenhuma profecia que é infalível, não, isso aqui é o Espírito Santo de Deus, tem que escrever isso aqui vai servir para gerações futuras, não, isso aqui não, existe profecias e elas devem ser julgadas, tá? O que é julgado aqui? Não é você ficar apontando o dedo, não, aquele profeta ali, não, a calça dele não está condizendo com um homem de Deus, as vestimentas dele, o comportamento dele, não, é julgar a profecia. O que está sendo falado? O que está sendo proferido? O que está sendo profetizado aqui? Então, o que está sendo profetizado, nós precisamos entender. Nós precisamos julgar, entender. Será que vem de Deus mesmo? E aí nós precisamos de uma conexão para a gente entender verdadeiramente se vem do Espírito Santo ou não. Ou se é só uma profecia lançada ao vento aí. Então, não tem a mesma autoridade, o mesmo peso. Agora, da Bíblia tem, tá? O que está na Bíblia, não fica julgando, não te cabe mais, não. Já passou esse tempo para nós julgar que era de Deus, não era de Deus. Tem quem fez isso, cheio do Espírito Santo, então separaram, fizeram ali uma reunião, chegaram num concílio e separaram. Isso aqui é canônico, isso aqui é bíblico, isso aqui não está liberado. Amém? Então mergulha nisso. Há quem defenda aí que foi perdido muitas coisas, eu até aceito que possa ter sido perdido. Mas eu creio também perfeitamente que o que tem é totalmente o suficiente para nos guiar para os caminhos mais íntimos de Deus. Porque tem pessoas que já ouvi, irmão, pessoas falando, rapaz, eu acho que a gente perdeu muita coisa, porque é livro histórico, irmão. Tem livro da Bíblia que foi escrito, sei lá quantos anos antes de Cristo. E aí tiveram que pegar tudo, e não foi escrito a Bíblia de uma vez não, pegar tudo e juntar. Então, é fazendeiro que escreveu a Bíblia, era pescador que escreveu o livro da Bíblia, era profeta que Deus levantava no meio de um lado, no meio do outro, e depois tudo foi reunido. Então, nós temos essa maravilhosa graça de Deus aqui. Então, é o suficiente para a sua vida com Deus, você não precisa de outro que foi pedido, tá bom? Então, a profecia, elas pode ser julgada, né? Quando alguém profetizar, você não precisa aceitar de qualquer maneira, não, você deve julgar. Julgar no sentido de levar de acordo com a palavra de Deus para saber se está de acordo com a palavra de Deus. Então, a variedade e interpretação de línguas e a profecia são dons de manifestação verbal. Então, essa separação aqui, dons de manifestação verbal, nós temos definido ali, então, esses 3 dons específicos aqui. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos encerrando. Para a próxima semana, nós continuamos em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela tua vida, para que o nosso coração esteja sensível, aberto, tanto para aprender, quanto para almejar e buscar os dons espirituais que está liberado, irmãos. Está acessível para toda a igreja de Deus, toda a carne. Amém? Então vamos orar. Criança pode ser cheia do dom do Espírito Santo? Pode receber o dom do Espírito Santo? Pode. Criança pode receber, pode profetizar, pode falar em línguas estranhas, é maravilhoso, variedade de línguas, é maravilhoso da parte de Deus. Então nós devemos, é óbvio que tem dons espirituais, que o Espírito Santo não vai conceder para uma criança, por causa da operação desse dom, não vai fazer sentido, né? Uma criança usando a operação, mas se ele quiser, irmão, quem somos nós para poder atrapalhar e impedir o agir de Deus? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós oramos te agradecendo por este tempo. Agradecendo, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, em relação, Senhor, ao que nós aprendemos, Senhor, e vimos na Tua palavra a respeito dos dons espirituais. O que nós queremos é uma consciência clara, Senhor, a respeito dos dons espirituais. Senhor, um entendimento, Senhor, claro a respeito, Senhor, dessa bênção tão grandiosa que está, Senhor, liberada, está disponível, melhor dizendo, para nossas vidas. Pai, que nós possamos almejar, buscar, Senhor, e sermos cheios do Espírito Santo, ser capacitado e receber dos dons espirituais, Senhor, para a edificação da igreja, para a nossa edificação, conforme a Tua vontade. Pai, assim eu oro, apresentando a vida de cada um dos Teus filhos que tem buscado, que tem almejado
Fique à vontade, Espírito Santo, usa para a edificação da tua igreja, para a glória do teu nome. Pai, ache, Senhor, em nosso meio, Senhor Deus, corações abertos, Senhor. Pai, e em nome de Jesus, ser servido de nos abençoar com essas maravilhas. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, nós oramos encerrando este culto, pedindo que a graça do Senhor continue com a nossa vida por onde nós formos. Pai, que a grande e poderosa manifestação do Senhor continue sobre nós, para a honra e a glória do teu santo nome. E você que concorda diz amém. Com as mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado o nosso culto, não saia sem cumprimentar todos os irmãos presentes.